Boa tarde. Boa tarde. Queira tomar os seus assentos, por favor. Boa tarde, pessoas. Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao seminário sobre decolonialidade e perspectivas negras. Nós, então, teremos, no momento, a palestra do professor José Jorge Carvalho. É professor PhD em Antropologia Social pela Queen's University of Belfast, pós-doutorando pela Rice University e pós-doutor pela University of Florida. Foi catedrático da Thinker, professor da Universidade de Wisconsin, em Madison. Atualmente é professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, pesquisador 1A do CNPq e coordenador do INCTI, Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq. Seu trabalho como antropólogo se desenvolve principalmente nas áreas de etnomusicologia, estudos afro-brasileiros, estudos de arte, religiões comparadas, música e espiritualidade, culturas populares e ações afirmativas para negros e indígenas. A publicação mais recente do professor José Jorge Carvalho é A Política de Cotas no Ensino Superior, ensaio descritivo e analítico do mapa das ações afirmativas. A publicação anterior, cerca de 2 anos atrás, é Inclusão Étnica e Racial no Brasil. O professor também possui mais de 100 artigos publicados, mais de 100 artigos acadêmicos publicados. Bom, na verdade, isso é uma breve introdução. Gostaria de chamar o professor José Jorge, então, para compor a mesa e dar uma Boa tarde a todos. Agradeço imensamente ao professor Joás pela oportunidade de participar desse seminário que, na minha compreensão, já é histórico. Certamente é um marco nos estudos e na intervenção em um mundo universitário tão racista, tão eurocêntrico, tão excludente como o nosso. Esse seminário é extraordinário, não tem ocorrido muitas vezes nada parecido. Então é um privilégio que tenha sido convidado para participar e poder compartilhar com vocês aspectos dessa trajetória de tentativa de melhorar esse quadro de exclusão em vários níveis que caracteriza as nossas universidades desde a sua fundação. Aqui também estão muitos companheiros, colegas, ativistas, amigos, de anos e anos e anos dessa longa e
jornada aí em luta pela inclusão, pelas cotas. Então, também é uma outra alegria muito grande por essa razão. Eu condensarei a minha apresentação, procurarei ser sintético para tentar fazer um quadro geral do que começou com as cotas, com a luta pelas cotas, e neste momento um projeto, um movimento concreto de descolonização epistêmica nas universidades. Poderíamos inclusive chamar, se fosse o caso, assim, das cotas étnicas e raciais às cotas epistêmicas. As duas são dois longos processos. Um já antecipou o outro e foi condição quase que necessária. Não era possível ter uma discussão de cotas epistêmicas em uma universidade racialmente segregada, etnicamente segregada. Até porque não seriam epistêmicas. Não haveria pluralidade epistêmica em um mundo segregado. Então, muito brevemente, também eu coloco também que me parece que no Brasil nós temos uma oportunidade e um privilégio de teorizar e intervir simultaneamente nas ações afirmativas e na descolonização do conhecimento acadêmico. Nem sempre foi possível em todos os lugares, em todos os países, que esses dois passos pudessem ser dados juntos. Em algumas situações, apenas as ações afirmativas cresceram, mas não ao mesmo tempo a mesma luta por uma transformação epistêmica. E temos, por outro lado, muitas propostas de descolonização do conhecimento acadêmico, mas que não vão lado a lado com uma proposta concreta de intervenção via cotas. Então ela pode transformar-se também num projeto intelectual, mas não numa intervenção. Eu acho que o privilégio que nós temos é que, nesse momento, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, uma reflexão e uma intervenção nos dois níveis. Seria então o que nós poderíamos chamar de uma dupla inclusão, um duplo processo inclusivo. A exclusão étnico-racial e a exclusão epistêmica. O que implica lutar e pensar nas cotas étnico-raciais e como fazer com as cotas epistêmicas. Então, muito brevemente, por que precisamos disso? Isso não mais do que uns 5 minutos, mas lembrar sempre, porque essa é uma universidade, que é o seguinte: o modelo de universidade que nós temos instalado no Brasil, praticamente em todas elas, sem exceção, são réplicas diretas das duas grandes reformas universitárias europeias da virada do século XVIII e do século XIX. A reforma napoleônica, que passou como trator em cima das universidades europeias que tinha naquele momento, formando os grandes blocos técnicos, né? As escolas de engenharia naval, as escolas de medicina, as escolas de arquitetura, os politécnicos, e a ideia das tecnologias então organizadas por um lado. E em seguida a grande reforma de Humboldt, de Berlim, de 1807. Nós somos herdeiros diretamente do modelo Humboldtiano de universidade. Nesse modelo Humboldtiano, se eu pudesse só resumi-lo muito brevemente, porque nós muitas vezes somos herdeiros e replicamos. É comum que um professor, um estudante, você entra na universidade e vê o quadro das ementas, dos cursos, das faculdades, e vê como é que você se encaixa ali dentro. É natural isso. Nem todo mundo vai fazer uma meta-análise, né? Assim, de que eu sou um meta-universitário que vou fazer um estudo sobre a universidade onde eu estou. Você simplesmente funciona ali dentro. Os professores também encaixam. Na reforma Humboldtiana, um processo longo de matematização do conhecimento já existia há mais de 100 anos. Podemos colocar no período aí de Galileu, como Poiré analisa, e finalmente fecha Galileu também com a tentativa de medir, né, o movimento, telescópio, astronomia, e finalmente com Newton, que matematiza, pela primeira vez calcula o movimento. Você tem então a visão matemática do mundo, física e matemática do mundo. Essa visão, que vai para 1670, 1700, atravessa o século XVIII inteiro em um procedimento crescente dessa matematização. Após a física, a química também, logo em seguida, também passa a ser matematizada. Um pouco mais adiante, a biologia, as ciências da vida também encontram a sua lógica da matematização. A arquitetura, que já havia sido matematizada, inclusive antes, já na época do Renascimento, agora cresce, juntando com as engenharias. E lá para o final do século XIX, você ainda tem a psicologia também, que encaixa com um outro grande
corpo de saber, também com uma lógica de pesquisa, de observação, de mensuração. Então esse quadro do mundo matematizado excluiu, mesmo na perspectiva europeia, inúmeros saberes, inúmeras tradições de conhecimento que não encaixaram nesse universo. Então Humboldt o que faz, de uma forma eficaz, é organizar essa transformação que havia ocorrido e que acaba justamente no final do século XVIII. Nós temos, eu falo adiante isso muito rapidamente, mas tem um personagem para mim que é uma inspiração na Europa em relação à transformação epistêmica que nós procuramos, que é Goethe. Goethe jamais aceitou isso, ele brigou completamente com o sistema de ótica de Newton, escreveu uma teoria das cores paralela, não aceitou a matematização da biologia, fez a metamorfose das plantas, um texto maravilhoso que é poético e científico, ele também desenhou as plantas, ele mostrou que as plantas na verdade são como se fosse uma linguagem universal da natureza, fenomenológico, porque ele quer ver a luz diretamente. Na verdade, para Goethe, nós estamos falando de uma epistemologia de um cosmos vivo, e não de um cosmos morto que você olha através de um microscópio, através de um telescópio e mensura. E ele não aceitou essa visão, digamos, newtoniana, cartesiana, perdeu por quase 200 anos essa batalha. Recentemente é recuperado por grandes cientistas atuais, como que se chamaria uma ciência goetheana. Então, só para dizer que a espiritualidade ficou de fora desse quadro humboldtiano, tentando lutar contra o dogmatismo religioso, que é um clássico discussão que estava em Kant, do conflito das faculdades, que censuraram o texto de Kant com a religião. A espiritualidade ficou de fora, sendo que a espiritualidade não é necessariamente dogmática. Nós temos grandes tradições de espiritualidade dos nossos mestres e mestras, e nenhuma dogmática, até porque espiritualidade é um caminho individual, você não tem como impor ninguém. Você pode impor talvez uma religião e um credo, mas não a vida interior. Então a grande viagem da vida interior ficou cortada. Então nesse modelo de Humboldt foram separadas as áreas das ciências, arquitetura, as chamadas filosofias, os setores dessas ciências, em faculdades. A espiritualidade ficou de fora e as artes ficou rebaixadas. Então nós somos herdeiros, se vocês quiserem, do final do século XIX, que temos uma visão das universidades em que a ciência tem muito mais prioridade, as tecnologias, basta ver os orçamentos, as artes muito menos, e a espiritualidade está fora. Aí, como acreditamos, assim, como se fosse um credo invertido, se transformou em dogma, de que não pode haver um mundo religioso nem espiritual na universidade, nós excluímos a espiritualidade em nome de um outro dogma. Curiosamente, quando nós fazemos o movimento de trazer os mestres e mestras dos saberes tradicionais excluídos, afro-brasileiros, indígenas, quilombolas, as culturas populares dos povos tradicionais, são todos espiritualizados. E a arte, evidentemente, não está separada da tecnologia, não está separada da ciência. Então nós estamos fazendo um movimento que é o oposto ao movimento como as universidades foram constituídas. É bastante grave imaginar que, na verdade, vamos precisar de refundar praticamente. Se nós quisermos, de fato, descolonizar o saber acadêmico, nós temos que propor uma mudança na base. Eu queria só mostrar muito rapidamente, então, 3 slides, até para colocarmos onde nós estamos, né? Nós estamos na UNB, no ano 2016. Se você puder só colocar o segundo slide, eu capturei isso aqui que estava no site. Na verdade, Brasília, ela é exatamente o modelo humboldtiano, certo? Lá em cima, Humboldt separava as faculdades de pesquisa e das faculdades de ensino. O que ele fez foi unir as duas. Então, um professor era pesquisador nos institutos de pesquisa, como está lá, né? Matemática, física, química. Aí é o conhecimento que cresce e inova e, vamos dizer, está na fronteira, né? Está no percurso completo de inovação. E no segundo estão as faculdades onde você ensina. Então, na faculdade onde você ensina, o professor está lá como professor e tem os seus alunos. Mas, de repente, lá no instituto, o aluno agora é o assistente de pesquisa. Então, estou funcionando em duas rodas, né? Que vão simultâneas, o eixo da pesquisa e o eixo do ensino. E os órgãos complementares. Curioso que dessa captura da UNB dos golpes do governo Pérez estava em 1960, que ela teria, se vocês podiam ampliar rapidinho aqui, que ela tinha um estudo do Cerrado, não tinha ali? Centro de... Podia olharem para mim? Mais para a direita aqui, assim.
centros de estudantes, clube dos professores, o Museu da Ciência, e aí eu vi que ela tinha ali num canto, ela tinha também o Estudo do Cerrado, que só foi criado há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Ou seja, ela passou 50 anos sem ter nenhuma raiz no lugar onde ela estava, porque nós estamos no Cerrado. É um processo completamente destituído. A segunda, passando um minuto, que é o seguinte: então nós tivemos essa sequência de universidades dessa maneira. A segunda, que é a Unicamp, é dessa maneira. Eles concluíram que precisavam construir uma universidade importante, além da USP. Pegaram no mapa, podia ser Unicamp, podia ser Hortolândia, podia ser qualquer daquela cidade, porque ela não tem nenhuma relação com o lugar onde ela está. Então tem um livro sobre a fundação da Unicamp, que eu estou procurando estudar a fundação e a história da USP, da UFRJ, da Universidade do Brasil, da URG, da UFPR, de toda uma por uma, para ver se tinha alguma novidade. Então tem esse livro sobre o conceito de universidade no projeto da Unicamp, se você pudesse mostrar a próxima. E o próximo slide, que já que vocês não podem ver. Então esse livro, ele cria, uns poucos anos atrás, né, toda a trajetória. Supostamente a Unicamp, então, seria a mais completa. E aí, de repente, eu encontro uma página curiosa, que é o seguinte, se você postar a próxima. Eles colocaram o facsímile do memorando original de Humboldt sobre o desenvolvimento e a progressão da Universidade de Berlim, de 1807. Eu não entendi para quê, se esse livro já tinha sido publicado pela UERJ, o texto de Humboldt, um texto conhecido. É como se fosse um fetiche quase, diz assim, Berlim 1807, Unicamp 1974. Não tem outra explicação para isso. Foi no alemão. Em alemão! Pegar umas sutilezas hermenêuticas no texto lá, aí tem 3 eixos horizontais e 4 eixos verticais do memorando, aí ele vai discutindo 50 páginas, minuciosamente analisando esse texto de Humboldt. Eu queria apenas dizer que com isso aqui eu fecho, isso é o que a gente está chamando de eurocentrismo. Não tem outra palavra, não tem. A Berlim de 1807, o que tem ela a ver com nós estamos aqui? Lá não tinha mestres. Não tinha indígena, não tinha afro-brasileiro, não tinha quilombola, não tinha povos tradicionais, eram todos brancos, professores e alunos e funcionários. Que modelo é esse? Para você trazer como um fetiche até o original alemão. Então eu fecho com isso e passando para as cotas. Por quê? Porque é um longo processo, claro, de desconstruir. Estou dizendo que eu vou ter que estar na Unicamp no dia 13 de outubro. Gravíssimo, porque eu vou ter que falar disso e não vai ser. Algum momento eles vão ter que escutar que nem todo mundo acha que isso é a maneira mais adequada de lidar com essa questão. Por isso que a Unicamp não tem Copa 3 até hoje, não é à toa, né? Nem ela, nem a USP. Isso aí é um paralelo. O Darcy Ribeiro fez lá o modelo com o Botiano, mas não colocou o original. Eles foram mais assim, mais atrás. Então a luta pelas cotas, ela começa num processo, né, como muitos de vocês conhecem, já temos uns 15 anos desse modelo, e desde o primeiro momento foi colocada a inclusão epistêmica. Sempre foi colocado. Bom, trata-se de trazer, né, de abrir as portas finalmente com uma luta para os jovens negros, indígenas, quilombolas, mas para uma universidade branqueada, para repetir o mesmo saber eurocêntrico, o mesmo saber racista. Então, a demanda pela inclusão racial, pela inclusão étnica, epistêmica, foi sempre colocada no primeiro momento. Então, já em 2004, eu lembro das conversas aqui, o Renato, dos estudantes da universidade, dizendo, começou a cobrar em sala de aula, nós não vamos ler nenhum escritor negro, não vamos ler nenhum dramaturgo negro, nenhum poeta negro, ou não vamos ver nenhum artista negro. Quer dizer, as demandas foram aparecendo. Só que nós precisamos de um tempo, foi necessário um tempo para imaginar uma solução para essa demanda que não era fácil. Até porque a luta pelas cotas foi muito longa, muito dura, não dava no primeiro momento para abrir uma segunda frente com tanta... Até porque a reação vai ser de outro tipo. A oposição vai ser de outro tipo. Porque é mexer com o poder docente, né, e de pesquisa, não só com o lugar discente. Esse então fecha mais ou menos um ciclo no ano 2012. E aí eu queria só mostrar para vocês, então, à medida que foi passando o tempo, nós fomos construindo várias versões das várias universidades que foram construindo cotas. Então, finalmente nós fizemos, no ano de 2012,
visualizei a possibilidade de fazer um mapa das ações afirmativas que sintetizasse todas as cidades que têm algum campus de alguma universidade que tem algum modelo de ações afirmativas. Começaram com negros e indígenas e logo foi crescendo também para baixa renda, para escola pública, para quilombos, né, para deficientes, para pessoas vivendo em regiões distintas. Então nós fizemos esse mapa, acaba de ser publicado pelo MEC, e eu acho que alguns dos colegas dos NEAVs, não sei se receberam. Vocês receberam, né? Então esse mapa, ele sintetiza, para mim, o modelo da máxima complexidade do sistema, que foi o ano 2012, foi o ano que nós tivemos então a lei do governo. Aqui, ao contrário da simplicidade de raciocínio inicial, que eram cotas para negros, vagas para indígenas, imediatamente se colocou baixa renda, como foi a UERJ, logo a UNEB, e também escola pública, aí construíram-se subcotas para negros, não mais todos os negros, mas apenas os negros que estudaram na escola pública. Então essa diversidade do mapa, então eu concebi através do sistema semiótico, que com ícones, construímos um ícone no qual é possível você olhar para o mapa e saber que modelo de cotas tem ali, e que se eles são cotas, se eles são subcotas, se são bônus ou se são vagas extras. Aí vocês veem que são, inclusive, estados mais inclusivos, estados menos inclusivos. O da Bahia, não, é só para mostrar que... Só queria dizer o seguinte, nesse mapa, eu penso que nós praticamente fechamos, obrigado, Daniel, nós fechamos um ciclo, vamos dizer, de compreensão do que foram, então, a luta pelas ações afirmativas. Um ciclo que, ao mesmo tempo que se fechou, ele teve que abrir-se de novo. Porque apenas ganhamos no STF a constitucionalidade das cotas no ano 2012, meses depois o governo aprova uma lei que é um retrocesso considerado como o modelo do UNB. Porque, na verdade, ela acaba com as cotas raciais, e são todas subcotas. No modelo do governo não existem mais cotas para negros e restritas. Só para os negros que são de escola pública e com a parte de baixa renda. E além disso, mistura indígenas com negros, que também é um absurdo em si mesmo. Negros e indígenas competindo pelo mesmo grupo de cotas. Os indígenas numa competição totalmente desleal, como se eles precisassem de competir com alguém pelas cotas. Então a má compreensão como se fosse um raciocínio monocausal do modelo de cotas, depois que nós tínhamos 100 modelos diferentes de ações afirmativas, mostra que o modelo do governo não escutou a luta que demorou uma década. Bastava ter levado as várias universidades, apresentando seus vários modelos, escolher então qual é o modelo que fosse, otimizasse, vamos dizer tudo. Então, 2013 e 2014 foi uma luta dentro da UNB para que a UNB não regredisse e mantivesse as cotas raciais. Então, uma grande vitória, conseguimos, né? Em 2014, que a UNB mantivesse 5% de cotas raciais. Então, a UNB, nesse momento, é a única universidade federal, a única universidade federal que tem cotas raciais. Acabaram as cotas raciais no Brasil. A luta foi para instituir cotas raciais. O governo veio e acabou com as cotas raciais. Agora nós temos que fazer uma luta, uma por uma, para fazer o que o UNB fez, passar de 50% para 55% de cotas. Elas resistem, mas isso é a fronteira. Felizmente, podemos dizer que o UNB mantém as cotas raciais. Então elas servem de inspiração, quem sabe, para uma mudança da lei. Em algum momento, então, teria que voltar a discutir a lei, pedir audiência, colocar por que a regressão, mostrar os retrocessos da lei e procurar fazer uma lei que otimize mais as categorias. E aí vem, então, a segunda parte, que seria, então, a inclusão epistêmica. A inclusão epistêmica também, como eu disse, então, num primeiro momento, ela foi colocada já, inicialmente, que não era suficiente uma luta pelas cotas que mantivesse a universidade branqueada, eurocêntrica, com o mesmo sistema, né, de currículos, ementas, e continua até hoje. Nós fizemos exercício numa aula aqui, não lembro, alguns alunos deviam estar aqui, né? Nós estamos olhando, assim, 99%, inclusive agora os Estados Unidos coloniza mais, tem cursos que são a bibliografia praticamente toda norte-americana. Psicologia, um instituto muito dominado. Não estou falando mal de ninguém em particular, mas... Não, estou sempre dizendo, as pessoas podem contra-argumentar, mas não tem como não falar. Porque senão não pode propor nada. Primeiro nós temos que enxergar o sistema que nós temos
ver as dificuldades deles e saber como é que a gente propõe alguma alternativa. Então, a primeira coisa é enxergar. Então, eu convido que comecemos a enxergar, olhar todas as faculdades, uma por uma, e ver o que está sendo ensinado. Quais são as bibliografias, os autores, de onde eles vêm, etc. É a primeira coisa. Então, o que eu me lembro, em 2004, num evento que nós tivemos no Rio de Janeiro, no Centro de Folclore e Cultura Popular, preparatório para o grande seminário das culturas populares de 2005, uma mesa redonda, que para mim ainda, a gente está fazendo história, né? E a gente tem que historiar o tempo todo. Nessa mesa redonda, foi convocada pela Cláudia Márcia, diretora do Centro de Folclore e Cultura Popular, que é a instituição principal do país, né? Herdeira do Instituto Nacional de Folclore. Estavam Zulu Araújo, presidente da Palmares, e eu representando a academia, e a mãe Beata de Emanjá, a mãe de santo grande do... Quer dizer que naquele momento, que eu me lembro, foi a primeira vez que você estava numa mesa, né? Equanimemente colocada, estava um representante do Estado, um representante da academia e uma mestra, né, das tradições excluídas da academia. Não sei se inspirado também por ela, naquele momento, que eu digo que é um texto de 2004, eu disse que é preciso trazer os praticantes, os artistas sagrados para o nosso meio. Os departamentos de música de todas as universidades públicas deverão incorporar, a partir de agora, os músicos afro-brasileiros como alunos e como professores. O único modo plausível que eu vislumbro de desmanchar essa hierarquia racial e simbólica onipresente e estabelecida há tanto tempo é tomar a decisão de não mais reproduzir instituições brancas e eurocêntricas. Isso é 2004, não tinha chance de fazer, estava anunciando, né? Se queremos transformar o Brasil em uma nação verdadeiramente multicultural, então os mestres de jongo, da capoeira, do candomblé, do tambor de mina, do congado, deverão ser também mestres universitários e professores das nossas universidades públicas. Não somente quem ensina Mozart é mestre, mas eu continuo com esse argumento adiante. Queria dizer que naquele momento, eu estaria então dizendo o seguinte: a gente projeta uma visão ou projeta uma intuição, que foi o que conseguimos naquele momento em 2004. Em 2005, nós tivemos 2 seminários maravilhosos que ocorreram aqui no Brasil, que foram os 2 seminários de políticas públicas para as culturas populares, 2 maravilhosos encontros. No primeiro, de 2005, reuniram 600 mestres e mestras de todas as tradições no Brasil. E no de 2006, 1000 mestres estavam presentes, de todos os estados da nação. Foi uma efervescência. Os mestres retiraram, os mestres e mestras retiraram. O Regiane estava ali, sim, maravilhoso, né? Inesquecível, como esses eventos são. E temos que fazer alguma vez o terceiro, né? Então, nesses 2, já em 2005, os mestres colocaram como uma demanda que queriam entrar no ensino da aula, entrar no ensino formal. Então, nós tivemos, em 2004, uma primeira formulação puramente teórica, como muitas formulações teóricas que nós fazemos em congressos, em texto, né? Em 2005, 2006, nós tivemos uma demanda descolonizadora. Os mestres estão dizendo: nós queremos agora ser professores. Então nós saímos, eu saí primeiro, da minha parte, né, como participante desse seminário, com agora com missão. Os mestres estão demandando entrar no nosso mundo. Nós temos que ver se viabilizamos alguma maneira que chegue ao nosso mundo. Então pensamos um plano de intervenção. Então a segunda etapa, na primeira etapa você tem uma espécie de intuição, uma declaração. No segundo você vê que tem uma demanda que sai dela. No terceiro você tem que fazer um plano. Nesse plano de intervenção, como fazer? Não tinha noção de como fazer. Então o Ministério, nós fizemos um trabalho do Ministério do MIN, da Cultura, com o Ministério da Educação, o primeiro portaria interministerial, que seria reintroduzir as artes e os ofícios saberes tradicionais no ensino formal. Então, nós conseguimos do MINC que o MEC colocasse como uma portaria a presença de mestres no ensino. Então, em 2009, nós tivemos a sorte de ser aprovado o INCT de inclusão, no rol dos INCTs. Não sei se estão nos colegas aqui, o vice-presidente é o professor Cabengueira, não sei se a Nilma já está aqui. Está chegando. A Nilma também, que é a professora Nilma Gomes, também é do INCT, José Carlos dos Anjos, do Rio Grande do Sul, Ari Lima, Marivaldo Lima, Francisco Apareci, Vilmar Guarani. É um instituto que, para fazer jus ao seu nome, ele é inclusivo. Ele tem que ter necessariamente pesquisadores brancos, negros e indígenas. E agora, inclusive, quilombolas também. Nós temos que refletir para o CNPq, é provavelmente o único, creio eu, o único grupo de pesquisa, daqueles centenas que tem no CNPq, que você pode confiar que seja étnica e racialmente inclusivo. Os outros eu não posso confiar que seja. Podem ser todos de brancos e não tem problema nenhum, eles funcionam
O tempo todo sem nenhuma questão. O nosso seria um paradoxo e funciona dessa maneira. Lembra, Paulo, que discutimos isso? Então a pergunta para iniciar o estudo seria: quais são os saberes negados e excluídos? Ou seja, nós já sabemos que temos que descolonizar, agora nós temos que fazer a lista, né? Quais são os saberes afro-brasileiros? Quais são os saberes das culturas populares? Quais são os grandes saberes indígenas, quilombolas? Qual é o rol que ficou fora do modelo Humboldtiano? Quanto lá ficou fora na Europa? Eu não vou nem entrar nisso, porque isso é um problema, não tem como equacionar. Mas o nosso é muito maior do que eles deixaram de fora. Então o nosso passivo epistêmico é muito mais alto do que qualquer universidade europeia ou norte-americana. Porque nós temos inúmeras tradições vivas, riquíssimas, que estão excluídas. Então, primeiro, quais são os saberes negados e excluídos? Segundo, quem são os expoentes desses saberes negados e excluídos, para que possam representá-los com a dignidade que merecem. Então, o segundo se vamos fazer um projeto de descolonização, temos que trazer os mestres e mestras, porque nós não somos mais representantes desses saberes. Os mestres são irrepresentáveis e as mestras são irrepresentáveis. Nós não podemos ficar mais no lugar de representar um saber do qual nós não somos mestres. Não sei se algum colega se julga mestre ou mestra das tradições que estudaram. Se tem algum, tudo bem. Eu não sinto. Então, evidentemente, eu não me vou colocar no lugar de representante de saberes tradicionais, que eu posso ter até estudado, escrito sobre eles, mas eu não sou representante deles. Então, se nós vamos descolonizar, vamos ter que estabelecer, então, o que eu chamo de um encontro de saberes. Teremos os que estudamos numa linha eurocêntrica, segundo os modelos humboldtianos, e dialogar com os que tiveram outros processos de transmissão. Então, o segundo é quem são os mestres. E o terceiro, como fazer para trazer esses mestres das grandes saberes tradicionais negados para a academia. O terceiro também implica um pouco parecido com o modelo das cotas. Vamos ter cota, temos que fazer uma proposta de cota. Como vamos fazer? Como vai ser isso organizado? A mesma coisa. Então nós estamos nesse momento de organizar esse processo de inclusão dos mestres como professores. Com um ponto importante: os mestres vêm para dar aula em matérias regulares, isso não é um projeto de extensão. Se nós estamos dizendo que os saberes indígenas, que os saberes afro-brasileiros, os saberes quilombolas são tão importantes, tão eficazes, tão relevantes, tão profundos quanto os seus saberes eurocêntricos, então quem os representa tem que vir na mesma condição. Então significa colocar, como diz Lacan, o termo lacaniano, colocar o mestre no lugar do sujeito suposto saber, que é o lugar que nós ocupamos. Então não pode ser menos que isso. Os mestres virão no lugar do sujeito suposto saber, através de um processo que a gente chama, então nós tivemos que inventar uma pedagogia para isso. Então no ano 2010 nós criamos na UNB a disciplina do projeto Encontro de Saberes, que é a Artes de Ofício dos Saberes Tradicionais. Inventamos o sistema então de um professor parceiro para cada área em que vem um mestre, mais ou menos encontramos um professor parceiro em uma área próxima. E aqui nós vemos os limites do modelo humboldtiano. Nós trazemos um mestre da música, mas não tem nenhum mestre que seja só de música. Na verdade, eles sabem de música, eles sabem cantar, eles sabem dançar, eles sabem fazer roupas, eles são arquitetos, são tecnólogos, às vezes são também pessoas com capacidades espirituais. Então nós encaixamos parcialmente os mestres em alguma caixinha. Por exemplo, o mestre Manil, que vocês vão ver daqui a pouco a imagem dele, ele vem como arquiteto, né? Junto com o professor de arquitetura. Só que na verdade ele é engenheiro, porque ele constrói as casas de 20 metros por 10 de altura. Então ele não é só um arquiteto, ele é um engenheiro também. E terceiro, ele conhece as plantas minuciosamente, porque ele é capaz de contar quais são as plantas que você precisa para fazer os cipós, para amarrar, sem martelo, sem prego. Ele constrói uma casa de 20 metros por 10 de altura. Então ele reúne habilidades inúmeras. Depois é um mito também, porque é o próprio corpo humano que é a casa. Então, você tem uma simbologia do corpo e um mito, ele faz uma máscara, que é a própria casa também. A casa é uma máscara e é um ser sobrenatural, e é um corpo humano. Então são vários e vários saberes que estão integrados, e ele vem como arquiteto. Então dialoga com alguém numa área do seu saber de arquitetura. Então fizemos esse modelo do professor parceiro. E fizemos também em 2010 um seminário internacional para abrir o Encontro de Saberes, que também eu quero mencionar, porque eu acho que também como se fossem atos, não, desse caráter descolonizador, no qual acho que você poderia mostrar. Nós trouxemos para a aula inaugural do... Não, isso um pouco adiante, depois eu podia voltar assim.
Nós queríamos chamar Tacumã, que era o grande pajé do Xingu, o decano dos pajés. Ele estava muito doente e já colocou sua filha e pediu que a sua filha viesse. Mapuru Camaiurá é uma pajé dos Camaiurás, né, do Alto Xingu. É a primeira mulher pajé, que sempre foi um ofício masculino. Você estava lá nesse dia, né? Ela deu uma aula inaugural, um pouco como estou fazendo aqui uma conferência, em Camaiurá, com tradução simultânea, feita pelo seu sobrinho Marcelo Camaiurá. Como se chamássemos Rábanos, estou falando em alemão, tem um professor aqui para ficar, né? O Mapuru deu essa aula, tivemos também um professor da Universidade Indígena Amaltaiuassi, do Equador, Luiz Fernando Saramo, que também deu uma aula. Mas enfim, então, no modelo do Encontro de Saberes, nós temos várias novidades, vamos dizer assim, teóricas e epistêmicas, que eu queria só resumir, porque eu queria também um pouco mostrar para vocês as imagens e mostrar que eu penso assim, que um projeto de descolonização do conhecimento acadêmico, tal como eu entendo, ele é um conjunto integrado de ações. Então, o que eu estou tentando é formular como se fosse esse conjunto integrado. Um pouco como também a luta das cotas implicou por muito tempo, né? Você ter um conjunto integrado de ações e você visualizar a totalidade, porque ele implica necessariamente reflexão e intervenção. Não pode ficar só na reflexão. Nós temos que intervir, pensar como intervir e organizar os recursos necessários para que essa intervenção ocorra. Então, o Instituto permitiu, evidentemente, a abertura de uma disciplina com verba do Ministério da Cultura para pagar os mestres. Aí nós entramos em problema que para as universidades é confuso. A principal questão que nós temos dos professores das várias universidades é como que eu pago os mestres, porque eu não consigo ter nenhuma rubrica universitária para pagar mestres e mestras. Como que isso faz para pagar? Tem que inventar engenharias administrativas, imaginações administrativas. O professor precisa ter uma ideia de como chega uma espécie de quase que gótico, quase barroco, assim, aonde chega esse negócio. O professor Takahashi, que é o pró-reitor de graduação da UFMG, ele paga aos mestres o equivalente a uma diária de um professor titular de dedicação exclusiva cada 20 horas. Ele fez essa conta, que é matemático, multiplica pelo número de dias que está o mestre e paga ao mestre como a diária de um professor titular. É a forma que ele encontrou. Ele encontrou uma solução. Porque hoje diz, mas é inviável, porque você pode estar na universidade só quem tem diploma, só quem é formado, ainda tem que ter doutorado, etc. Sim, mas você encontra alternativas. Ou não descoloniza. Você só tem duas opções, me parece. Ou enfrenta a questão administrativa, burocrática, etc. Ou continua deixando todo mundo de fora. Então, eu penso que são várias ações que precisam ser articuladas. Elas são articuladas. Nesse momento, o Encontro de Saberes, nós começamos em 2010, repetimos em 2011, 12, 13, na UNB, com apoio sempre do MINC. Em 2014, tivemos a demanda do MINC de passar para 5 universidades. Aí nós não fizemos na UNB e abrimos o Encontro de Saberes na UFMG, na UFJF, Juiz de Fora, na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal do Sul da Bahia, que acabava de abrir, em Porto Seguro, né, em Itapuã e Ilhéus, e na UES, na Estadual do Ceará. Então nós vimos imediatamente que, parecido com as cotas, que achavam que tinha um modelo, vai crescendo. Na UES, o reitor era um psiquiatra e pediu que fosse encontro de saberes na saúde mental, para discutir as questões da cura e do equilíbrio mental. Maravilhoso. Então, fizemos um encontro de saberes da cura, com 2 mestres indígenas e 2 mestres do Cariri, do sertão, que usam raízes, usam plantas e cantam, curam através do canto, etc. Então, abrimos o campo da terapia, vamos dizer, para as terapias não eurocêntricas, não ocidentais. No Pará, transformou-se em encontro de saberes da música. Então, os estilos de música paraense, que sempre estiveram excluídos completamente do departamento de música, foram os que entraram. Carimbó, boi-bumbá, cordão de pássaro, grupos indígenas. Isso foi no Pará. Em outros lugares, como o UFMG, o FJF, o UNB, ele tem uma estrutura modular. Nós trazemos vários mestres de várias áreas do saber e fazemos módulos, ou de 2 ou 3 semanas, de forma que enriquece mais o quadro de matérias, com um sistema que a gente pode chamar de irradiação. A influência, vamos dizer, cresce, né, na arquitetura, na medicina, nas artes, em várias partes. Então eu penso que é um conjunto integrado. O primeiro, fecha mais ou menos aqui, são as disciplinas na graduação e na pós-graduação.
Na verdade, é extraordinário. Nós já tivemos mestres analfabetos, muitos deles, que não tem nenhum letramento, dando aula para doutorado. Tivemos na UFMG, nós tivemos na UES, já tivemos na terceira, que estou me lembrando agora, já esqueceram que tem também. Na UNB ainda não, mas em 3 delas já tivemos mestre na pós, na UFMG também. E agora abriu também no Rio Grande do Sul. Nós temos a 7ª universidade agora no Rio Grande do Sul, abriu em agosto. Também um projeto muito bonito, porque são 2 mestres indígenas, 2 mestres negros. O Rio Grande do Sul tem um passivo, né, com os grupos indígenas e também negros, o estado muito racista, a URGS. Então ela tem uma mestra Caingã e Guarani, e 2 mestres negros também. Na UFSB nós cruzamos uma outra fronteira que continua na UFMG, que também é extraordinário que eu queria mencionar. Na UFSB, em Itabuna, nós tivemos pela primeira vez uma mãe de santo como professora. A mãe Ilsa Mukale, da linha de Angola, um terreiro de mais de 100 anos de... Você não é da Angola, isso aqui. Que tivemos em Minas Gerais, na UFMG, nós temos nesse momento, com a professora Leda Martins, 4 mestres e mestras que são pai de santo e mãe de santo. Ou seja, eu participei a primeira vez desde que as universidades foram criadas há 100 anos, que você pode dizer que os saberes afro-brasileiros de matriz africana finalmente são representados como devem, porque são todos os seus próprios especialistas, seus próprios mestres, né? Seus próprios sabedores. Então, a disciplina é um ponto, me parece, que descoloniza, né? Depois nós podemos vincular a disciplina com outras 2 leis descolonizadoras, a lei de 1639 ou de 1645, porque isso é uma questão que não foi colocada lá na lei. Quem são os que ensinarão aos professores que vão ensinar a cultura afro-brasileira? Tem que ser os mestres e as mestras. Senão será uma cultura livresca, não será uma transformação, uma transmissão direta. Então nós temos que ter em conta os saberes necessariamente na aplicação da lei, que é o que nós estamos propondo agora, inclusive, na parceria com o MEC, focar nas 2 leis, no 26A do Plano Nacional de Educação, colocar 11.645. Até os interculturais indígenas brasileiros, pasmem, não estou fazendo a mesma coisa, estou só observando. A maioria deles não tem mestres indígenas ensinando. Às vezes só tem professores brancos ensinando nos interculturais indígenas. Então a descolonização passa pela presença dos mestres no ensino. Segundo, fazer eventos acadêmicos com os mestres. Nós, no Instituto, nós já não fazemos mais nenhum evento acadêmico que não tenha mestres. A mesa tem que ter mestres e mestras junto com os sábios europeus, tem que ter sábios afro-brasileiros, sábios indígenas, sábios quilombolas, sábios das culturas populares. Isso é uma condição. Grupos epistemicamente diversos, inclusive. Nós temos que ter grupo de pesquisa e colocar os mestres nos grupos de pesquisa. Se tem barreira, a gente vai tentando vencer as barreiras. Mas você tem que colocar como isso tem que acontecer, porque senão não descoloniza. Inclusive tem algo agora interessante. Tem uma professora da medicina, da UFRJ, que quer fazer o pós-doutorado dela comigo, eu como supervisor. Ela é da terapia ocupacional e da psicologia. Ela quer que o Antônio Bispo, que é o mestre bispo, que é o intelectual, seja o co-supervisor. O bispo tem 8ª série, ele vai ser co-supervisor de uma professora doutora da UFRJ. Tem que fazer, ele vai colocar aqui, para os meus digníssimos colegas, vai colocar no relatório. O professor Zé Jorge Carvalho, o mestre Antônio Bispo, como os 2 supervisores. Você vai fazendo os precedentes ocorrerem. Publicação de livros de mestres e mestras. E também tem uma outra linha que nós temos que fazer. A mãe Estela, como ela não pôde vir, que ela estava já muito difícil de locomoção, nós publicamos o grande livro da mãe Estela, O que as Folhas Cantam para Quem Canta a Folha, que é o inteiro repertório de Ossanha, que é um livro maravilhoso, que tem as plantas, que é entre as plantas como biologia, as plantas como medicina e as plantas como espiritualidade. Né? Todas as dimensões das plantas estão no livro da mãe Estela. Tá. Te dou isso aí. Opa! Obrigado. Esse livro, recentemente, é uma joia. Né? É uma joia à altura da Mastela. Esse aqui é o livro do Bispo, eu só tenho mais que eu posso estar com você. Você tem, não? Não, também. Do Bispo, o mestre Antônio Bispo, se chama Colonização Quilombos. Ele tem uma proposta que ele chama Contra-Colonizadora. Na verdade, já tem um professor da UFMG que está querendo fazer uma perspectiva do bispo. O bispo já teve um debate complicado com o Boaventura de Souza Santos, que ele questionou o Boaventura de Souza Santos. Ele deu aula aqui já há 2 anos,
estivemos no seminário, fui convidado para um seminário lá sobre cultura e não sei o que, lá no Rio de Janeiro, e o Boaventura ficou falando de extrativismo. E o Vitor disse, não, extrativismo é uma palavra nossa, eu sou o extrativista, muda a sua palavra. Então você já está num debate que vai avançando, está terminando. Tá bom, tá certo. O livro do Álvaro Tucano eu já estou terminando. O outro, então, como se fossem as ações integradas, a disciplina, os eventos acadêmicos com mestres, grupos epistemicamente diversos, com mestres e mestras dos grupos de pesquisa, indígenas, quilombolas, diferentes temas, e você vai buscando. No Piauí, daqui a pouco, na UFPI, você vai ter um grupo de pesquisa com o bispo, no semiárido, os especialistas do semiárido, né? Pode juntar geografia, educação, meio ambiente, as várias disciplinas de um grupo de pesquisa. Então também é. E ele fala muito de um outro mestre, Antônio Máximo, o grande conhecedor do semiárido. Estou louco para conhecê-lo. Deveria estar nesse grupo de pesquisa sobre o semiárido, né? Até porque você tem uma universidade nova agora, não é isso? O F, como chama? O VASF, não é? Universidade Federal do Semiárido. Do semiárido. E até a Univasp, né? Não, era Univasp. Pois é, mas aquelas que estão entre Piauí... Univasp. Mas essa do semiárido é outra, exato. Você já seria muito mais interessante que você já surgisse na universidade, já assim, esquecer isso aí. Você já começa interepistemicamente construindo ela já. Ela fica muito mais poderosa. O FRB, ela tem uma vocação de incluir todo o universo do recôncavo, de todos os saberes do recôncavo a serviço, né? Você potencializa, ou seja, um pouco como o próprio Nelson falou ontem, você não pode seguir os rankings dessa maneira. Isso não tem sentido. Você sempre perderá se você for seguir esse parâmetro daquela maneira ali. E não é só que você vai perder, que você está desperdendo de ganhar. Você não está fazendo o que deveria fazer. Que é, de fato, potencializar os saberes de todo o seu país, né? Paralelamente, então, vem a pergunta, quem são os mestres? Aí tem uma outra parte que nós estamos fazendo, que é a cartografia dos mestres e mestras. Eu vou mostrar daqui a pouco o slide que nós estamos fazendo do Encontro de Saberes. De 7 universidades, nessa quantidade de edições que já tivemos em 6 anos, né? 2010, nós já incluímos 100 mestres. Ou seja, já temos 100 mestres e mestras que já deram aula em universidades brasileiras como professores, valendo créditos, sem nenhuma titulação. E os alunos adorando, porque as filas são de 100, como você sabe, 150 pessoas querendo fazer matéria, às vezes não conseguem. A mesma coisa no UFMG, 250 na UFJF de pessoas em lista de espera, que só dá uma vez por ano. Então, não é? Significa que, de fato, a demanda não vem só da rede das culturas populares, a demanda vem dos estudantes também, né? Então, na verdade, eu tenho que responder essa demanda também. Os estudantes já perceberam há muito tempo que esse universo eurocêntrico não é suficiente. Então a cartografia é uma resposta, porque vem uma pergunta complicada, quem são os mestres, para você não ter falsificações de mestre, é um problema complicado, as leis de mestres. E uma outra luta que é, nós estamos nesse momento também, quero anunciar, que é extraordinário, que é o notório saber dos mestres. Para que enraizemos de fato o encontro de saberes, os mestres e mestras que não têm nenhum título, e muitos deles não sequer letramento, tem que receber aquele título que se chama Notório Saber, que é diferente do honoris causa. O Notório Saber é dado pela universidade para aquelas pessoas que não têm a pós-graduação e que passam a ser, então, equivalentes a um doutor, ao PhD, que podem, então, entrar como professor adjunto. Então, nós temos que ter um Notório Saber para que os mestres e mestras, como o bispo, como o mestre Sueli, como o Álvaro, como todos, possam vir como professores visitantes ou professores substitutos, ou convidados. Nunca como professores de quadro, porque não é o caso que nem vão entrar em concursos. E aí eu anuncio, antes de mostrar para você no final, uma notícia extraordinária. Para mim, a notícia mais descolonizadora até agora das universidades brasileiras. A Universidade Estadual do Ceará, a UES, só termino rápido, tem 5 estados brasileiros do Nordeste que já tem uma lei de mestres, a lei de tesouros vivos, que eles titulam cada ano mestres e mestras das culturas populares, dos indígenas, afro-brasileiros, por sua contribuição cultural ao Estado, que recebem uma bolsa vitalícia pela Assembleia Legislativa Estadual. O Ceará foi o primeiro, que titulou, depois Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas. Eu até sugiro uma coisa para os colegas, uma atitude descolonizadora dos colegas da Bahia, uma provocação aqui. A Bahia aprovou a lei de mestres, mas nunca implementou. Pergunto se não é uma provocação da UNEB, da UFBA e da UFRB de cima.
para que o governador finalmente o faça, porque ele tem que colocar a rubrica, porque a Bahia não tem titula, ela titulou, mas não conseguiu ainda implementar nenhum mestre. Isso valeria para tantas outras. A UES, ela deu o título, que vai ser no dia 24 e 26 de novembro agora, no encontro chamado Mestres do Mundo, no Ceará, em Limoeiro do Norte. Ela titulou os 59 mestres do estado do Ceará, receberão o título de doutor honoris causa. Logo, eles poderão ser professores na UES. Tem alguém do Ceará aqui? Na UES, na UVA, na Vale do Acaraú e na URCA. E provavelmente então, que é o UFC, é do Cariri, né? E é do Vale do Acaraú, que é o UFC ou outras, possam seguir, a UNB, etc. Acolher, vamos dizer assim, a titulação de doutor do saber. E você vai fazer uma rede dos doutores saberes nacionais, como nós temos a nossa rede dos professores universitários. Eu acho que esse é o caminho descolonizador que eu estou oferecendo, que só passar rapidamente algumas imagens da Mapulu. Esse é o mestre Pio Alexandre, que nós estamos também pedindo aqui um notório saber para ele, que é o mestre de cavalo marinho e que dá aula com as cênicas. O mestre Zé Jerome, que é um homem também maravilhoso do Congado de Cunha, que ele também ensina as técnicas do Congado, de recitar, e tem recitação, tem dança, tem canto, tem dança de bastões. Mais adiante, o mestre Manil, que é arquiteto, engenheiro, místico, o que vocês queiram, do Camaiurá, ensinando a construir a casa. Aí o professor de arquitetura teve a ideia, pode passar outra, de fazer uma maquete. Então ele pegou essa casa de 40 metros por 10 de altura e fez uma maquete maravilhosa, que é um objeto único, porque ninguém ia inventar na arquitetura uma maquete de uma casa que ninguém conhece. E o Manil também não faz maquete, juntaram os dois e inventaram a maquete original. Então, Manil com os alunos. Aqui a mestra Lula, aqui também os mestres de encontro do Cavalo Marinho, com a professora Luciana Hartmann. Aqui a mestra Luceli, com a professora Silvéria, que é da farmácia. Luceli é a grande mestra das plantas medicinais, que é uma pessoa adorável, que tem um conjunto de fãs assim, enorme. Cada vez que ela chega em Brasília, ela é assim, uma pessoa maravilhosa, ensinando as plantas amigas, a espiritualidade das plantas, tudo maravilhoso. Aí mais adiante, então, o mestre Luiz Paixão, que é o que inspirou o Siba, ele foi professor do Siba, sabe, o músico. Mais adiante, aqui também Conto Saber em 2015, ensinando o cavalo marinho. Algum do Meu Boi, do mestre Teodoro, mais pra frente. Aqui, Luiz Fernando Sarango é o reitor da Universidade Amal Taiwasi, que é a Universidade dos Indígenas do Equador. No Equador eles têm universidades indígenas, interculturais. No Brasil também poderíamos ter a possibilidade de ter universidades indígenas e universidades afro-brasileiras também. Quer dizer, o modelo que a gente está falando aqui é de uma universidade híbrida, né? Um pouco na linha que o Nelson estava dizendo. Nada impede que você possa fazer uma universidade completamente afrocêntrica e uma outra indigenocêntrica, quilombocêntrica. Você pode ter outros modelos das culturas populares. Mais adiante, aqui o mestre Bispo falando no seminário ao lado dos professores. É o que eu estou dizendo, nós temos a inclusão epistêmica em todo evento acadêmico do Instituto, tem mestres e mestras também palestrando. Adiante, a mestra Luceli falando das plantas femininas, das plantas masculinas, uma coisa também muito especial. Aqui uma rodada final de discussão aqui com mestres, professores. Tião Rocha, representando também a rede das culturas populares, porque também são uma rede de redes, né? Você tem a rede da culturas populares, da rede afro-brasileira, a rede indígena, a rede quilombola, a rede dos gestores do Estado e a rede dos pesquisadores do Instituto. Ele funciona desse modo. E aí, mais adiante, e o final. Tá bom. Tá bom.